Olá, seja bem-vindos ao canal Explicando a Notícia. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em que traz o seguinte título: FGTS para pré-natal, faculdade e sítio são propostas do Congresso. A publicação nos dá conta de que existem 165 projetos que visam alterar as regras de saque do FGTS, além de mencionar que economistas sugerem mudanças para que esses saques aconteçam. Eu vou comentar essa matéria publicada no jornal Folha de São Paulo e ao longo das nossas explicações eu vou mencionando aqui a lei que trata o assunto e em determinados trechos nós vamos mencionar e acrescentar tópicos específicos da legislação e informações complementares. Acompanha, será bem bacana essas explicações que vocês verão tudo que se pretendem fazer e a liberação de saques para a vida toda do fundo de garantia. Diz a reportagem: sacar o FGTS para pagar faculdade, quitar plano de saúde, comprar um sítio ou em caso de violência doméstica, que agora também possibilita esses saques ou pretensão de saques, como prevê alguns projetos apresentados. Então veja, essas são as discussões previstas em 165 projetos de lei que propõem novas regras para a retirada do dinheiro do fundo de garantia, ou como o nome correto, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estão compilados pelo consultor legislativo, o Pedro Fernando Neri, um consultor legislativo que fez uma compilação, pesquisou todos os projetos que pretendem, que visa situações previstas nesses projetos para efetuarem o saque do FGTS. Segundo a reportagem apurou, a maioria dos projetos em tramitação permite o uso dos recursos do fundo para tratamentos de saúde específicos, investimentos financeiros e gasto com educação e moradia. Eles colocam uns exemplos abaixo e eu vou deixar disponível no link na descrição do vídeo para vocês conferir todas essas situações. Dois desses projetos propõem que os depósitos do empregador sejam feitos diretamente para o trabalhador. Nesse ponto aqui específico, veja o seguinte: referente a essa parte aqui, em que obrigaria os empregadores a depositar esses valores diretamente na conta do trabalhador, vejam, a lei que disciplina a matéria atualmente é a Lei 8.036, que dispõe sobre o Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço. Lá no artigo 15 dessa lei, diz o seguinte, veja aqui o artigo 15, deixa eu grifar para aparecer aí na sua tela bonitinho. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em uma conta bancária vinculada a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluindo-se aí na remuneração as parcelas de que tratam. Aí tem as leis aqui que disciplinam gratificações e etc, tais como a gratificação de Natal, enfim, um monte de outras coisas previstas em legislações diversas. Isso é bom para que se esclareça essa situação. Segundo o ministro Paulo Guedes, diz a reportagem, o governo estuda liberar saques para impulsionar a economia brasileira. Lá em 2017, retirada das contas inativas permitida naquela época pelo governo Michel Temer, somaram
44 bilhões de reais. Em continuação, a reportagem diz: idealizado em 1966 como alternativa para estabilidade no emprego, o FGTS é uma poupança forçada. De fato, trata-se de uma poupança em nome do trabalhador. Isto para garantir eventuais perdas de renda do trabalhador, como a demissão, por exemplo. O seguro-desemprego veio depois, veio posterior, veio em 1986. Veja, aqui no primeiro tópico, quando diz idealizado em 1966, é porque o FGTS, né, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele foi instituído pela lei número, a título de conhecimento, 5.107 em 13 de setembro de 1966. E posterior, em 11 de maio de 1999, foi criada a lei número 8.036, que passou a disciplinar a matéria. Como eu disse para vocês, e tem a previsão legal lá no artigo 15 da lei número 8.036, ele é formado por depósito do empregador na conta do empregado, 8% da remuneração do empregado, e hoje pode ser sacado em 9 situações. Essas situações, para você conferir quais são, está lá no meu blog, professorvalterdosantos.com. Entre elas, a demissão sem justa causa, a aposentadoria, para a compra da casa própria ou após o trabalhador completar 70 anos de idade. Em tese, diz a reportagem, o fundo funcionaria como um colchão social, principalmente para pessoas com pouca pretensão, né? Ele fala aqui propensão, eu vou colocar pretensão para facilitar o entendimento, com pouca vontade de ter aí uma poupança. Pesquisas mostram, diz o jornal, que os brasileiros estão entre os mais impacientes para gastar. O que isso significa? Eu sei que eu tenho um valor ali, eu quero pôr a mão nele o mais rápido possível para eu gastar. Em continuação diz, mas a remuneração de apenas 3% ao ano, mais a correção da TR, lembre-se aqui, né, que tem uma ação em curso no STF para fazer a substituição do índice inflacionário, né, do índice de correção. Essa previsão aqui dos 3% para a correção do FGTS está previsto lá na lei número 8.036, no seu artigo 13, que diz o seguinte: os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos do depósito de poupança e capitalização juros de 3% ao ano, ok? Então fica claro aí também na legislação essa previsão, lembrando-se que há a pretensão por parte das instituições que defendem os trabalhadores de fazer a substituição desse índice de correção monetária, e para isso foram buscar o STF. Encontra-se lá e está sendo analisado por meio da ação direta de inconstitucionalidade 5090, que nós também já escrevemos sobre o tema e consta lá em nosso blog professorvalterdosantos.com. E por que fazer essa substituição? Veja, porque ele é muito baixo, ele ficou abaixo, inclusive, da poupança. Ele não é, diz a reportagem, né? Não só é muito baixo das taxas do mercado, como perde para a inflação, como perde da inflação, comendo o patrimônio dos trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, do ano de 1997 até 2017, o FGTS ele rendeu 202%, sendo que a inflação ela rendeu 250%, valendo-se aqui, tendo como base o IPCA. Isso foi o que mostrou o consultor legislativo Fernando Neri. Diz a reportagem, outro prejuízo menos evidente para o trabalhador é que o fundo pode encolher os salários. Por que isso, Walter? Porque o valor depositado pela empresa, né, reservas para eventuais multas em demissões, vem da folha de salários, ou seja, da mesma gaveta da qual poderia sair reajustes e promoções. Então, ao invés
de eu reajustar o salário ou promover um funcionário, isso na ótica dos economistas, eu tenho que guardar aqui uma reserva para eventuais multas no caso de ser obrigado a demitir um funcionário. Em parte da reportagem, o economista diz, que foi entrevistado pelo jornal, abre aspas, o FGTS ficou anacrônico, pois o país mudou muito nesses 50 anos. Houve esses 50 anos, quando ele se refere aqui, é porque o FGTS está hoje com cerca de 53 anos. Houve uma nova Constituição, surgiram outras proteções sociais, fecha aspas. Isso foi o que diz aqui o economista, falando da mudança social desde o momento em que foi criado o FGTS, que naquela época tinha-se uma pretensão, uma visão, tinha-se um cenário social diferente, evidentemente, do que é hoje. Em continuidade, fora do legislativo, diz a reportagem, economistas de prestígio também propõem mudanças para corrigir o que identificam como distorções ao funcionamento da economia. Do ponto de vista mais geral, ao elevar o custo do trabalho, ele pode reduzir a oferta de emprego formal. Mais adiante, o consultor legislativo Fernando Neri diz o seguinte, abre aspas, com a inteligência artificial ameaçando os empregos formais, todo encargo para a contratação com esse tipo de vínculo precisa ser rediscutido, fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? O vínculo tradicional, o trabalhador regido pela CLT, há que se fazer uma nova reflexão sobre os moldes de contratação, sobre os moldes de trabalho na visão mais ampla, no sentido aqui da palavra de trabalhador, enquanto contratado, prestador de serviço. Isso de fato mudou bastante e a gente tem que levar em consideração as mudanças tecnológicas, evidentemente. Em continuação, diz a reportagem, além disso, as regras atuais estimulam uma rotatividade acima do desejado, em que demissões são provocadas apenas para acessar os recursos. Segundo eles, aqui o trabalhador força uma situação de demissão apenas para sacar o seu FGTS. Porque, veja, segundo a explicação do jornal, na dispensa sem justa causa, além de sacar os valores da conta, o trabalhador recebe multa de 40% do saldo lá depositado. Isso também está previsto na legislação atual e por isso que o trabalhador deve sim se beneficiar dessa multa. E segundo o especialista aqui, é um estímulo perverso para a rotatividade, a mudança de emprego, segundo ele fez a declaração aqui para o jornal. Além dos projetos de lei que ampliam a possibilidade de saque, o Fernando Neri, que é consultor legislativo, ele compilou, fez uma junção ao menos de 5 grupos de proposta para o FGTS de economistas especializados em mercado de trabalho e em contas públicas. Mais adiante, eles tratam aqui do assunto do fim da multa para o trabalhador, aquela multa de 40% que o trabalhador tem direito. Veja, embora possa aumentar a rotatividade, a mudança de emprego, e assim reduzir investimentos em qualificação dos trabalhadores, a multa de 40% do FGTS pode servir também para inibir demissões. Desculpe, eu concordo com essa última parte aqui. Eu acho que sim, inibe, né? Dá um alerta aqui e muitas das vezes protege o trabalhador daquelas demissões arbitrárias. O empregador chega e simplesmente demite a pessoa. Sabendo disso, que ele pode arcar aqui com a multa dos 40%, evidentemente que o trabalhador tem uma certa proteção. Continuando, por isso, trabalho dos economistas José Márcio Camargo e Eduardo Amadeu e Gustavo Gonzaga, da PUC do Rio de Janeiro, né? A Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, sugeriram manter a penalidade. Qual penalidade, Walter? A multa dos 40%. Mas transferir o dinheiro para um fundo público e não para o demitido. Aí nessa parte eu já discordo, porque aí seria mais um incentivo para os órgãos
público a fazer mais desvio ainda do que os que já acontecem normalmente. Também sugeriram eles que a remuneração dos depósitos aumentem de acordo com a duração do emprego, incentivando contratos mais longos, incentivando aqui o trabalhador permanecer cada vez mais na empresa. Daqui para frente, a reportagem trata de previdências e outros temas que divagam do assunto FGTS. Por esta razão, nós vamos explicar somente até aqui essa matéria do jornal Folha de São Paulo. Espero que vocês gostem. Se tiver dúvida sobre o tema FGTS, eu me considero bastante qualificado para te responder. Forte abraço, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.